Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, mais uma vez, boa noite. Mais uma vez gostaríamos de exteriorizar a nossa alegria de estarmos aqui para estudarmos junto o Evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo que se constituiu na grande revelação que jamais o mundo havia até então recebido e que trouxe toda a diferença e que fez toda a diferença e faz até hoje para o nosso planeta. Nós daremos então continuidade aos estudos já realizados pelo nosso querido Lucas, desejando aos irmãos e irmãs que estejam bem, que estejam com saúde, que Jesus abençoe a todos vocês, onde quer que vocês se encontrem. É o nosso desejo, o desejo dos irmãos da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Meus irmãos, eu estava preparando o tema para trazer aqui para todos vocês, quando me deparei aqui na casa onde eu estou, aqui na zona rural da cidade de Caiana, com uma anotação que pela letra reconheço ser do meu sogro, o meu querido Dazinho, que tem o hábito de fazer anotações, nesse caso aqui certamente um escrito de autoria de um espírito elevado, que nos trouxe aqui o seguinte ensinamento, e com ele eu inicio o meu estudo dessa noite. É sobre a felicidade. E mais adiante eu direi para vocês em que esse pensamento que eu aqui vos trago, esse ensinamento que eu aqui vos trago, em que ele se interliga com a lição que estamos a estudar nessa noite. E meu reino não é desse mundo. O famoso diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos, retratado por João Evangelista no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Diz aqui o escrito do meu querido Daza: felicidade sozinha será decerto egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira que existe dentro de nós. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, nós que iniciamos o nosso estudo dessa noite falando desse sentimento que é uma aspiração comum de todas as criaturas do mundo, que é o desejo da felicidade, é um sentimento, é uma inspiração, é uma aspiração, é uma busca e um objetivo que todos nós, em todos os lugares do mundo, buscamos. Se pudéssemos resumir o desejo das criaturas humanas, e se pudéssemos ir retratando aquelas histórias interessantes que ouvíamos quando crianças a respeito do gênio e a lâmpada, ao esfregarmos a lâmpada, evidentemente a partir da concepção de uma criatura jamais esclarecida, e ao surgir o gênio dessa lâmpada e nos pedir um desejo, se nós resumíssemos esse desejo solicitando ao gênio que nos trouxesse a felicidade, nós estaríamos pedindo aquilo que a humanidade mais busca. Porque sem felicidade não há riqueza que nos favoreça, não há saúde que nos favoreça, sem felicidade a família não nos inspira os mais elevados sentimentos. Portanto, a felicidade é algo que todos nós desejamos no fundo dos nossos corações e, ao mesmo tempo, um desejo e uma consequência.
Porque nós sabemos que a felicidade é um estado de sentimento que vem a partir de determinadas atitudes que nós buscamos praticar aqui neste mundo passageiro em que todos nós estamos vivendo. Nessa experiência transitória, nessa viagem galáctica que nós empreendemos já há tantos milênios, em reencarnações sucessivas, que nos tem trazido acúmulo de experiências e virtudes que, aos poucos, vão nos levando à conquista da felicidade. Então, meus prezados irmãos, nós vamos aqui lendo o texto de Jesus e Pilatos, quando Pilatos pergunta ao Cristo: és, pois, rei? E Jesus lhe responde: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E continua o diálogo em que Jesus nos narra, João, o evangelista, que Pilatos entrou de novo ao palácio e, feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. E interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que consultando a Bíblia, o Novo Testamento, nós vamos ver que Pilatos estava absolutamente inquieto naquele momento. Alguma coisa lhe dizia no fundo de sua alma que aquela criatura que estava ali à sua frente não tinha nenhuma culpa. Aliás, ele chega a dizer isso e diz isso aos judeus que estavam ali, aos gritos, pedindo a morte do Cristo, a crucificação do Cristo. Então, dentro da sua inquietude, ele ia no átrio onde o mestre estava preso e dialogava com Cristo, tentando entender o que fazia ali aquele ser tão diferente, que lhe inspirava sentimentos tão diferentes e que fazia com que ele, no alto da sua grandeza de governador da Judéia, do seu orgulho e da sua vaidade de romano, e até do senso de justiça que o romano já tinha, ainda que em Pilatos esse senso não foi suficiente para que ele impedisse a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se incomodava e ao tempo todo perguntava, dialogava com Jesus sem compreender a sua presença ali como prisioneiro, e dialogava com os judeus que gritavam para Pilatos que crucificasse aquele que, segundo eles, era um impostor, pressionando o governador da Judéia, inclusive ameaçando de denunciá-lo aos próprios romanos, porque Jesus dizia que era rei e não poderia haver rei maior do que César, e denunciá-lo às autoridades como sendo alguém que se omitia no cumprimento da lei. O restante da história todos nós sabemos, né? Mas o que é importante, meus prezados irmãos, é compreender e a gente tentar imaginar o que se passava naquele diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos, sem compreender direito a situação em que ele se encontrava, vendo a ignorância dos fariseus, dos judeus ignorantes que ali pediam a crucificação de alguém que ele entendia que era justo, e o Cristo, sereno, pacífico, onde estaria o pensamento de Jesus? Por onde pairavam as suas indagações, em que páramos celestiais se encontrava o seu pensamento? Por onde o seu sentimento divagava naquele momento tão crucial em que ele não perdeu a oportunidade de possibilitar à humanidade compreender mais uma vez a missão, a função do seu reino aqui entre nós. E para compreendermos, meus irmãos, a grandeza do Cristo, para entendermos o porquê Jesus falava daquele reino que definitivamente não estava aqui ainda entre os homens, para que nós possamos compreender porque o Cristo resolveu responder a Pilatos
dessa forma, demonstrando muito claramente que o seu reino ainda não era daqui e de que ele habitava páramos que nós celestiais, que nós sequer tínhamos condições de imaginar naquela época. E aí nós nos transportamos para a situação de Pôncio Pilatos, né? Um preposto de César, cheio de orgulho, cheio de vaidades. E nós gostaríamos de fazer aqui uma leitura, meus irmãos, que é a única forma que nós podemos compreender através da doutrina espírita e tentando entender o que passava pelo pensamento e pelo sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo naquele tempo. Evidentemente que não temos a ousadia de interpretar o pensamento do Cristo, mas os seus emissários superiores, dentre eles Emmanuel, nos dá uma dica. E no livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar exatamente essa dica. Vamos dizer assim, essa possibilidade nas palavras abençoadas do guia espiritual Emmanuel, quando ele nos narra de maneira muito clara a posição do Mestre em nossas vidas e a posição do Mestre, meus irmãos, na vida da humanidade. No livro A Caminho da Luz, logo no seu início, Emmanuel nos conta que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Formam-se os primitivos oceanos. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como que por encanto. O divino escultor, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos. Operou a escultura geológica do orbe terreno com seus exércitos de trabalhadores devotados. Estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro. Organizou o cenário da vida, criando o indispensável à existência dos seres do porvir. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. O seu amor foi o verbo da criação do princípio. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra uma nuvem de forças cósmicas. Daí a algum tempo podia observar-se a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Meus irmãos queridos,
nós encontramos dessa forma os ensinos que dizem respeito, e a partir daí é que nós conseguimos compreender, quais deveriam ser os pensamentos de Jesus naquele diálogo com o preposto de César, com Pôncio Pilatos. Como vimos nos relatos de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ao compreendermos a grandeza do Cristo há bilhões e bilhões de anos atrás, é que nós então vamos compreender como que ele se comportou com serenidade diante daquele momento tão triste da humanidade, em que a maior injustiça até então cometida, e que seria cometida por todos os tempos pelas criaturas humanas, como que ele se comportaria diante dela? O clima espiritual do Cristo, meus irmãos, a grandeza do Mestre diante de um ser ainda espiritualmente inferior, como era o preposto de César, era compreender que estavam ali colocados em posições diametralmente opostas o governador do planeta e um equivocado dirigente de um pequenino pedaço de terra no mundo que se constituía na Judéia, e que transitório governador daquele pequeno pedaço de terra, mas com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade e prepotência, ele não poderia jamais compreender por que o Cristo lhe dizia naquele momento que o seu reino, não era desse mundo. Jesus vivia, meus irmãos, a plenitude da felicidade. A felicidade que mora no coração ou nos corações daqueles que compreendem a excelsitude das virtudes divinas, que serão conquistadas com as múltiplas reencarnações que as vidas futuras nos proporcionam, com todo o seu acervo de crescimento, de aprimoramento, de lutas, de sofrimentos, mas que no final, quando bem vividos e compreendidos, nos trazem a elevação espiritual. Jesus vivia, meus irmãos, em plena comunhão com a grandeza de Deus, ao passo que Pôncio Pilatos, retratando a maioria esmagadora das criaturas humanas, vivia com os olhos apenas voltados na materialidade da terra, na transitoriedade da terra, que para ele era a situação transitória do dominador romano, mas que para a maioria absoluta das criaturas que estavam em torno dele era a transitoriedade da situação de escravos, de criaturas pobres e ignorantes, de criaturas que ainda não compreendiam a grandeza de Jesus. Aqueles mesmos que receberam Jesus dias antes, na entrada do Cristo em Jerusalém, atapetando-lhe o caminho com flores e palmas, como se ali estivessem diante de um governador simples e transitório do mundo, tal qual Pôncio Pilatos, ou tal qual Herodes, ou tal qual o próprio César, e que não puderam então entender a grandeza do Cristo. Só Jesus, entre todos ali presentes, estava absolutamente ciente de quanto o Pai amoroso e bom, Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, de todo o universo, guardava para os seus filhos que compreendessem a excelsitude daquele reino que Jesus viera anunciar, a posse das felicidades definitivas, do poder definitivo, não transitório, que ali estava enfechado nas mãos do governador romano. A felicidade, meus irmãos, que o Cristo sentia, Pilatos, os judeus, as criaturas humanas, com raras exceções ali presentes, não podiam compreender, não podiam mesmo sentir. E digo que, lamentavelmente, passados 2000 anos, muitas vezes
mesmo inspirados pela fonte de bênçãos da doutrina espírita, nós às vezes parecemos esquecer. E empregamos muito valor às situações passageiras do mundo, sejam elas expressas nas felicidades transitórias e que passam, estejam elas contempladas nos sofrimentos que nós todos estamos passando. E essa compreensão da vida espiritual, do reino divino retratado em um mundo celestial que será conquistado a partir do trabalho aprimorado de várias vidas, é que fará com que nós compreendamos a vida que passa da maneira que o Cristo nos ensinou, enfrentando os problemas que nós estamos vivendo, as desilusões, as perdas tão faladas nos dias de hoje, os seres que amamos e que partem para o mundo espiritual, muitas vezes espremidos por doenças difíceis, as dificuldades financeiras, os desentendimentos familiares, as incompreensões, tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, como Jesus tentou dizer a Pôncio Pilatos, e ele não entendeu, são situações transitórias do mundo terreno. O mundo celestial, o mundo espiritual, de onde nós viemos e para um dia voltaremos, Deus sabe quando, nos receberá com o somatório de bênçãos e dificuldades que nós amontoamos em nosso mundo íntimo na experiência que passa. Daí a necessidade, meus queridos irmãos, de nós compreendermos a vida que passa, evidentemente, sem fugir das nossas obrigações aqui da terra, impostas pelas profissões, imposta pelas necessidades de convivência família, pelas obrigações que devemos ter para com César, com as obrigações que temos que ter para com a sociedade com a qual nós convivemos, com as opiniões a respeito das coisas do mundo que todos nós temos que ter em dados momentos, mas sem esquecer de que nós também temos um espírito, e que esse espírito imorredouro, esse espírito que prevalecerá sobre a matéria, chegará um dia no mundo espiritual e fará essa pergunta: que eu fiz da vida que acabei de, vida física, né, que acabei de deixar? O que eu fiz da experiência que eu acabei de terminar? Qual foi o saldo? Ele foi positivo ou ele ficou 0 a 0? Ele se igualou àquilo que eu trouxe, as virtudes e os defeitos que eu levei antes de reencarnar nessa vida que acabei de deixar? É importante, meus irmãos, que esse estado de espírito, de serenidade, paz, que nós não conseguimos aquilatar pela grandeza do Cristo e pela nossa pequenez, mas que eu consegui trazer para vocês na medida das minhas limitações, lendo esse trecho do A Caminho da Luz, para podermos compreender a grandeza daquela criatura que estava ali diante de Pôncio Pilatos. Porque nós não compreendemos ao ler o evangelista João, nesse diálogo breve de Jesus com Pilatos, nós não conseguimos aquilatar, lendo aqui apenas o relato de João, a grandeza de Jesus. É preciso que a doutrina espírita venha e nos abra os olhos. Nós estamos diante de alguém que há bilhões de anos atrás ajudou o Pai Altíssimo a plasmar o nosso mundo. Aquela figura maravilhosa, impressionante, cativante, aquela figura que magnetizava aqueles que estavam ao seu lado e que naquele momento crucial estava ali diante do governador de César, o nosso Senhor Jesus Cristo, há bilhões de anos atrás, foi constituído por Deus como governador do nosso planeta. Como diz Emmanuel no preâmbulo do livro A Caminho da Luz, Deus entregou uma bola incandescente, desprendida de uma nebulosa, que depois formou o nosso Sol, e entregou para ele, para que ele pudesse, conjugando junto com milhares de servidores fiéis, conjugando as leis divinas, criasse o nosso mundo e o enchesse da vida que partia da bondade de Deus, do amor de Deus, ao criar os mundos em todo o universo,
impregnando o nosso planeta desse amor e desses elementos que dimanam, que provém desse amor do nosso Pai Celestial. Foi essa criatura que estava junto a Pilatos a responder-lhe as perguntas, sem que Pilatos entendesse a resposta, que interpretou a vontade do Pai ao criar a possibilidade da vida, a certeza da vida aqui na Terra, para que um dia todos nós viéssemos como espíritos errantes do universo, utilizarmos essa oficina abençoada para podermos promover o nosso próprio progresso. Então, meus irmãos, esse amor que Jesus tinha em seu coração, essa felicidade diante do preposto de César e dos judeus ignorantes que o crucificavam naquele momento, ela foi expressa na sua boa nova, impregnou a sua boa nova, impregnou os corações dos seus discípulos, daqueles que seguiam Cristo pelas praias, pelas ruas, pelos montes, pelos caminhos, e ela inspirou outras criaturas. Os discípulos, como eu disse, inspirou mulheres, crianças, homens, trabalhadores, escravos, nobres, patrícios, inspirou criaturas de boa vontade a seguirem também aqueles preceitos que haveriam de libertá-los e fazer com que eles compreendessem esse reino que Pilatos não era capaz de compreender. E nós podemos então, meus irmãos, ter uma ideia disso a partir da avaliação de alguns discípulos e criaturas que compreenderam o ensinamento de Jesus e que a doutrina espírita traz as suas experiências para que nós então, de nossa parte, mais de 2000 anos depois, pudéssemos sentir, ainda que de longe, aquilo que o Mestre sentia naquele momento. A sua perfeita identificação com o Pai é possível que nós avaliemos a partir do comportamento daqueles que o seguiam, daqueles que o amaram profundamente. E lembramos aqui, para começar essas avaliações, do livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, aquela situação que foi vivenciada por ninguém mais, nada menos do que Maria de Magdala. Começa Humberto de Campos, ao falar desses sentimentos que ela observou a partir do seu contato com Jesus, os sentimentos que ela compreendeu, que ela sentiu, que ela vivenciou a partir dos ensinos que ela ouviu do Cristo, numa página belíssima a respeito de sua vida, nós vamos encontrar Humberto de Campos narrando esses sentimentos que estavam no fundo do coração da convertida de Magdala, da seguinte forma: tocada pelas alegrias da boa nova do reino, percebe, Madalena, que as bênçãos paternais de Deus descem e chamam, como novo sol, a iluminar o destino, como exuberante primavera que cobre de flores as ruínas das falências e desventuras dos homens. Então, meus irmãos, Maria de Magdala, logo depois do conhecido banquete de Naim, em que ela enxugou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com perfume e enxugou com seus cabelos, ela já estava amando a boa nova do Cristo, amando o nosso Senhor Jesus Cristo profundamente. O seu coração estava ansioso de conhecer o verdadeiro amor. E ao estar com Jesus, ela assim o compreendeu, encontrou nele esse amor que ela tanto ansiava e que não encontrava na felicidade passageira do mundo, que ela estabeleceu no início da sua juventude, numa vida repleta de luxos, mas porém de condenáveis prazeres. Ela então entende o Cristo
E a forma com que ela compreendia o Cristo em seu coração era exatamente na expressão de Humberto de Campos, a manifestação da natureza que cobre de exuberante primavera de flores as ruínas e as falências das muitas desventuras que ela sentia, que ela havia vivido até então em sua vida. Encontraremos outra criatura que compreendeu aquele reino que Pôncio Pilatos não pôde compreender, que foi Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, e que ao final de sua vida interagia na sua plenitude com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu acho em mim, dizia Paulo no início, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Triste criatura que sou. Mas Paulo trabalhou tanto o seu homem velho, como ele mesmo dizia, que quando entregou o seu corpo para o martírio num caminho romano, ele já conseguia vislumbrar as belezas do reino que Jesus anunciava, porque já vivia em plenitude com aquele Cristo, dizendo o seguinte: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nós então resgatamos do livro Paulo Estevão, lá no final, no último capítulo, quando Paulo de Tarso estava pronto para ser decapitado a mando de Nero, um diálogo final entre ele e um centurião, um soldado, que cumpria aquela sinistra tarefa. Dizia o soldado para Paulo: meu irmão, lastimo ter sido designado para esse feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Aquele soldado respeitava Paulo de Tarso. Ele via no semblante do herói da gentilidade a grandeza de uma alma eleita e tremeu diante da ordem de César que ele recebeu para aquela triste execução. Paulo de Tarso, então, erguendo a fronte o tanto que lhe fora possível, respondeu sem hesitar. E aí nós verificaremos, meus irmãos, minhas irmãs queridos, como que era o sentimento interior daquela criatura que se identificou com Cristo ao longo da sua vida. Que mesmo tendo errado muito no início da sua tarefa, voltou os seus olhos e os seus ouvidos para o chamamento de Jesus, empreendeu com o seu sentimento a busca da materialização daqueles ensinos do Cristo e auxiliou Jesus no processo, no grande projeto de transformação do mundo. Paulo de Tarso, então, responde àquele soldado: não sou digno de lástima, tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Então, meus irmãos, Paulo de Tarso falava de vida eterna. E aquele centurião lamentava alguém que ele ia tirar a vida no cumprimento de um dever macabro, mas de um dever, analisando apenas sob o foco da vida transitória. Isso também foi o que aconteceu entre o Cristo e Pôncio Pilatos. Pilatos estava ali na condição de governador transitório de um pedaço de chão, que nem era um pedaço de chão enorme. Jesus tinha palavras e visões de vida eterna. Aqui, a mesma coisa com Maria de Magdala e com Paulo de Tarso, que termina aquele diálogo da seguinte forma: chorai por vós sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá a vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos de vossa época. Então, meus irmãos, essa é a diferença. Essa é a diferença que nós estamos sendo convidados por Jesus para podermos compreender aqui na vida que passa. Nós temos que viver o mundo que passa, as suas experiências, as necessidades que nós temos no mundo, mas sem fecharmos os olhos para a vida eterna, para o mundo espiritual, para o reino que o Cristo edificou com o seu esforço
e com o auxílio dos seus enviados, para que nós, compreendendo esse reino através do manual da Boa Nova que Jesus nos passou e nos legou, nós pudéssemos alcançá-lo, sobretudo em plenitude de alegrias e de felicidades. O cristianismo, a Boa Nova de Jesus, não é só mais uma religião, meus irmãos. Ela se consiste fundamentalmente nesse manual de aquisição de virtudes e possibilidades que nos levarão à conquista dessa felicidade suprema que está presente na vida daqueles que operaram, que trabalharam por conquistá-las. Finalmente, trazemos aqui, para terminar a nossa locução dessa noite, o exemplo inesquecível, também trazido por Irmão X, por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, daquela que compreendeu, mesmo na condição de nobre e depois na condição de escrava, aquele chamamento, aquele ensino a respeito de um mundo superior, que para transpor era necessário passar por uma porta estreita, a porta das dificuldades e das provações bem vividas. É o exemplo de Joana de Cusa. Humberto de Campos começa nos dizendo, logo ao final, quando ela já estava nos estertores de sua vida, punida e por ser sacrificada num circo do martírio romano, junto com seu filho. Conta-nos Humberto de Campos, a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenhas embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Meus irmãos, evidentemente que nós temos que nos valer desses personagens verídicos da Boa Nova para podermos nos inspirar neles. Eles nos auxiliam, que às vezes a nossa vida nos traz tantos problemas, maior parte deles causadas por nós mesmos, que nós nos sentimos tristes, amargurados, deprimidos, apenas envoltos em pensamentos de pessimismo, de derrota, de que não tem jeito, de que estamos aí envoltos num mundo de expiação de provas. Estou falando nós espíritas, expiação e provas, que esse mundo de expiação e provas chegou para a gente. Ô meus irmãos, vamos lembrar de Jesus, nesse episódio abençoado, em que ele se encontrou com Pôncio Pilatos. Vamos tratar os problemas do mundo, os problemas da dor, os problemas que nos buscam, como se fossem materializados na incompreensão do preposto romano. E vamos virar para os problemas do mundo e dizer a todos eles que Jesus tem a solução. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite para todos vocês. Que Jesus abençoe a todos vocês, do fundo do meu coração. Tá bom? Tchau.